Hoje estarei compartilhando alguns conteúdos que eu considero importante, você não é obrigado a acreditar, mas como sempre eu vou tentar deixar uma referência bíblica para saber de onde eu tirei ou de outros sites caso isso venha corroborar com a informação. Neste exato momento que estamos vivendo, tem uma boa chance de ocorrer uma censura mais atenuada. Devido a esse motivo, montei esse vídeo no intuito de resumir e compilar informações. Primeiro ponto, antes de mais nada, preciso mencionar rapidamente, para quem não sabe, o livro de Apocalipse, também conhecido como Revelação, é o último livro da Bíblia. Ele foi escrito por João enquanto ele estava exilado em uma ilha. O livro descreve uma série de visões e profecias sobre o fim dos tempos. E o mais relevante para esse vídeo seria citar que ocorrerá uma série de catástrofes, calamidades e pragas para os que praticam o mal, além da volta de Jesus Cristo, o julgamento final e a criação de um novo céu e uma nova terra. Só que a minha concepção sobre Apocalipse, ou as passagens do livro, melhor dizendo, é muito ponderada, cautelosa e analítica. E por que eu digo isso? A maioria dos acontecimentos-chave tem uma ordem que já se provou estar embaralhada. Por exemplo, quando se fala do rio Eufrates que está secando em Apocalipse, se comparar antes em 2020 e agora em 2024 tem uma diferença brutal. Chuto que até o meio ou fim de 2025 já esteja completamente seco. Isso faz parte das taças da ira de Deus, que supostamente, até onde se entende, era para acontecer no fim. Outro acontecimento que chamou bastante atenção é a estátua da ONU inaugurada no final de 2021, início de 2022, que bate com as descrições do livro de Apocalipse, além de que essa estátua tem como significado o guardião da paz e segurança. E na Bíblia é mencionado que quando ouvir falar de paz e segurança haverá então repentina destruição. Esses são só dois, eu poderia citar muito mais outros e ficar aqui discutindo os termos, menções e quem tá certo, blá 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 blá, mas o principal não é isso, o principal é a mudança de atitude. E mesmo assim, para quem se pergunta por que o Apocalipse é um terror, é simples, se falando, explicando, citando, mostrando, a maioria não acorda, então só vendo certas coisas além do normal para começar a acreditar. Tem até uma passagem, dá a entender que o coração das pessoas vai estar tão endurecido que mesmo com o sofrimento extremo, elas vão se recusar a reconhecer a autoridade e misericórdia de Deus, implicando que, ainda que houvesse uma possibilidade de arrependimento, a recusa em voltar-se para Deus já estava solidificada. E além de tudo isso, tem uma passagem que Jesus, quando está sendo entregue a Pilatos para a crucificação, ele menciona de que até a autoridade de Pilatos só foi dada porque antes Deus Pai permitiu. Ou seja, obviamente isso também vale para outras coisas. Muito ou tudo do que acontece nesse lugar só acontece porque antes o Criador Fonte permitiu. Dito isso, para deixar um adentro aqui que tem tudo a ver com esse assunto, sobre o tema mais complicado, complexo e debatido, que divide opiniões, tem muitas interpretações, em quesito ao arrebatamento, sobre se vai acontecer no início, meio ou fim da tribulação. Eu tinha gravado um vídeo antigo sobre isso, mas depois de ter lido um pouco mais, inclusive de alguns apócrifos do Apocalipse, e ficar ponderando bastante, eu preciso revisar o que eu disse. Como eu havia mencionado anteriormente, o livro de Apocalipse é passível de múltiplas interpretações. Como os acontecimentos estão fora de ordem, fica difícil determinar que momento preciso o arrebatamento aconteceria. O máximo que se sabe é que haveria 7 anos finais, separados em 2 partes, com 3 anos e meio cada, sendo que a primeira parte seria a tribulação, a segunda parte a grande tribulação, que seria um momento de perseguição aos cristãos. E aí vem mais interpretações, alguns defendem que a tribulação já começou, outros que não começou, e ainda outros que defendem que estamos entrando na grande tribulação, que seria a parte final, os últimos 3 anos e meio. De tudo isso que eu mencionei, vou resumir em poucas palavras. Eu diria que isso é de menos. Não que você não deva se importar em ler e saber mais sobre os acontecimentos, mas a lógica básica é: eu devo me preparar psicologicamente e espiritualmente só quando chegar a hora, ou eu já faço isso com antecedência e caso nesse inteirinho aconteça alguma fatalidade, aí eu não sou pego de surpresa. Nesse tipo de pensamento, eu prefiro ser 50-50. Por lógica, é melhor estar preparado para caso não aconteça o arrebatamento. Como diz uma frase, acredite em milagres, mas não dependa deles. Considere a hipótese. Se você morrer por doença ou perseguição, fome e sede, ou então outro advento inédito. Outro ponto, inclusive, tem uma novela que eu reassisti recentemente, chamada Apocalipse, que fala exatamente sobre esse livro final da Bíblia. E tem várias coisas que dá para filtrar e agregam para esse vídeo. Tem um momento da novela que os astrólogos descobre um asteroide que pode colidir com a Terra, causando uma destruição gigantesca. Aí o anticristo, quando descobre essa informação, a primeira coisa que ele faz é esconder esse fato. E ainda pede para esses cientistas não falarem nada sobre isso e posteriormente ele manda apagar eles. E tem outra cena que na mesma hora que o anti-C fala que tá tudo bem, um asteroide vai passar bem longe da Terra, poucos minutos depois, o meteoro cai na Terra. Ou seja, apesar de ser uma novela, isso traz uma noção para a realidade do quanto a informação pode ser escondida, filtrada, alterada e passada para baixo dos panos. Só para desencargo de consciência, existe um meteoro na vida real chamado Apophis, e ele pode atingir a Terra em 2029, mas é óbvio que pode ter uma ocultação disso, do mesmo jeito que foi na novela. O final do Apocalipse na Bíblia menciona diversas pragas e catástrofes, apesar de não sabermos em exatidão nem se vai ser aos poucos um atrás do outro, é sempre bom ficar atento. E para aqueles que não acreditam que o fim está próximo, mesmo com tantas provas, informações, reportagens e notícias, queria apresentar aqui uma informação de forma bem rápida, que prova o quanto que muitos daqui podem ir embora daqui a pouco. Teve um doutor, ex-diretor da CDC, se não me engano, Robert Redfield, uma pessoa que acertou já bastante informações. Numa entrevista, ele comentou que para uma pandemia de H5N1 acontecer é só uma questão de tempo, não é se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer. Outra coisa interessantíssima que ele falou era de que normalmente antes de passar por ser humano aparecia nos porcos e, adivinha, onde dias atrás foi confirmado os primeiros casos de H5N1 em porcos. Pois é. Além disso, ele também mencionou que essa suposta
suposta pandemia 2.0 podia fazer o Covid parecer uma pandemia menor. Então assim, o que fica para reflexão lógica é colocar na sua mente, provavelmente podemos entrar numa nova Pan 2.0 até meio de 2025. Logicamente já corta 3 anos da população, acho que sobreviver, é claro. Considerarmos esse asteroide 2029. Então pensando com raciocínio lógico, no máximo tem até 2028 para acabar o fim dessa saga de pesadelos e lágrimas de sangue chamada Terra. Na verdade, menos tecnicamente. Se for considerar que muitos até lá já vão ter caído da boca, então pense que você tem até 2027 para se consertar. É óbvio que você vai esperar até lá para se consertar. Até porque isso depende muito de N fatores, sua condição, saúde, como você vai estar no momento, se você tá sozinho ou tem alguém que sustenta. Enfim, voltando rapidamente para a novela, o que eu achei inteligente é que cada personagem tem um problema a ser resolvido, precisa lidar com algo que ele não quer enfrentar, que ele evita, mas acaba perseguindo. E aqueles que não venceram esses problemas, a grande maioria são os que acabaram aceitando a marca do governo único e sofreram das pragas que vão ser lançadas sobre a Terra. O que fica para reflexão, o ponto crucial é: todos temos algo a resolver antes do fim. E mesmo que você não consiga resolver tudo, porque vamos considerar que há casos e casos que nem sempre dá tempo, mas ao máximo é considerado o esforço. Essas lutas internas já são amostras de certas coisas que podem nos confrontar no fim. Cada personagem da novela, por exemplo, compensava o que não conseguiu vencer com outra coisa. Outras duas menções importantíssimas dessa novela. A primeira é que tem uma cena que o Anti fala que ele não se importa com quem tem a marca, aquilo é só uma fachada, uma vez que a alma das pessoas foram condenadas ao inferno, pouco importa pra ele. E a segunda menção, que tem tudo a ver com isso, é que logo após o Anti-C ter a maioria da população e aqueles que estão ao lado dele aceitado a marca, ele começa a ir tirando daqui, passando o cerol, um após o outro em sequência. Eu acho muito realista isso, porque ele não precisa que ninguém fique vivo, muito menos aproveite nada desse mundo. Essa é uma ilusão que as pessoas que vão aceitar a marca têm. Também já foi mencionado, discutido e debatido por diversos escatologistas e teólogos que a marca pode alterar seu sistema nervoso, sua percepção, seus sentimentos podem ficar diferentes. Alguns até são adeptos da ideia de que você perderá controle do próprio corpo, fora que até lá pode acontecer outras catástrofes, pandemias, etc. Então quem pensa que se entregar e aceitar a marca é uma boa pedida, pode acabar que você condena sua alma. Além disso, vale lembrar, existe um prazo de validade para esse mundo. Nós não sabemos exatamente quando, mas dá para ponderar que no fim, um monte de coisa pode acontecer rapidamente uma após a outra, porque faz parte de um calendário espiritual e não tem o que ser feito. Outra coisa, o espírito que habita no Anti-C, o falso profeta ou o braço direito dele, muito provavelmente já sabem que vão perder. Então, de certa forma, se tiver que acabar, sei lá, precisamente 23 de dezembro de 2028, vai acabar precisamente nessa data. E dá para dizer que o livro de Apocalipse, em geral, ele é complexo sim, mas isso não impede você de simplesmente desdenhar da informação por ser complicado de entender. Há muitos erros e acertos e as pessoas acabam misturando as coisas, seja por medo ou por falta de compreensão do que realmente está sendo dito. Na minha visão, o que importa é que você entenda o Apocalipse como um alerta. Ele está ali para nos lembrar que há uma conclusão a essa jornada e que nesse fim o plano terreno, o mundo físico, vai desmoronar, restando só a dimensão espiritual. Nesse exato momento que estamos vivendo, tudo pode acontecer. Há muitas variações, a pandemia pode gerar lockdown, como havia mencionado um sinal interessante. O lockdown, a pandemia de 2020 durou mais ou menos 3 anos para se recuperar e até hoje tem sequela. E na Bíblia é mencionado 3 anos e meio, então considere que se houver um lockdown novamente, parte desses 3 anos já seria consumida. Além disso, tem um advento da marca da BESTA, que já menciona de ninguém conseguir comprar ou vender se não tiver a marca. Todas essas guerras de Israel, Irã e outras também podem desencadear uma nova ordem secular. Fora tudo isso que eu mencionei, o que mais me intriga é como algumas pessoas passam a vida tentando prever, sei lá, o futuro com cartas, vidência, astrologia, tentando antecipar o que vai acontecer, mas não conseguem prever o que é mais básico e importante, que no fim todos vamos ter que prestar contas com o chefe lá de cima. Vamos estar diante de um tribunal que funciona, até o nome escrito no livro da vida já diz tudo, prova o quanto que a verdadeira vida depois daqui. Por isso eu penso que não adianta prever o dia de amanhã, se às vezes pode ser que nem tenha mais amanhã, para muitas pessoas. Toda essa busca pelo controle, bens materiais ou até desejos frívolos, parece um modo de evitar encarar o que realmente importa, a responsabilidade do que somos e o que fazemos. No Apocalipse não fala só de destruição física, mas também de como o espiritual é o que vai sobrar quando o físico falhar, e ele vai falhar daqui a pouco. A maioria das pessoas parece focar nos detalhes materiais, nos sinais visíveis, mas ignora a essência da mensagem que é preparar espiritualmente. Em conclusão, esse episódio final é para entender que quando tudo se desfizer, o que vai restar são as promessas e os ensinamentos que você aprendeu. Aquele lado que muitos negligenciam, mas que no fim é tudo que a gente leva. Uma coisinha muito importante que eu quero acrescentar nesse vídeo, na parte final para não ter que fazer outro, é a seguinte mentalidade: não altere sua personalidade por causa dos outros. Judas traiu Jesus, mas Jesus não alterou sua personalidade por causa de Judas. Estou dizendo isso porque é mencionado que nos tempos finais os pais poderiam trair os filhos, ou quem sabe seu cônjuge, o irmão, enfim. Eu creio que estamos próximos do fim, e quando eu digo fim, vale lembrar que os cristãos, os que não aceitarem a marca, muitos vão ser perseguidos e vão morrer antes das pragas finais deste lugar. Quem ficar nesse mundo por muito tempo, os que aceitarem a marca, esses é que vão presenciar o fim mesmo. E pra quem ficou até aqui como bônus, antes de acabar, vou deixar alguns vídeos sobre mais conteúdos gravados, que acaba sendo conhecimento a mais, espero que ajude, nem que se for a refletir um pouquinho.